E partindo agora para outra empresa que vem caindo bastante aí, Petrobras, que o pessoal tá com medo, barril de petróleo nas mínimas, o que vocês veem aí? Pode falar. Eu vejo que petróleo, né, tem muitos riscos aí, quando a gente fala de commodity, é tudo muito cíclico. Então agora a gente está com o petróleo Brent, que é a referência aí do petróleo no mundo, a $65 o barril. Ele já bateu 80, 90 alguns meses atrás, nas máximas 150, 120. Então isso naturalmente vai mexer com essas empresas, né? Afinal o produto dela vale menos, ela vende por menos, menos lucro ali, básico. Mas eu vejo que tem algumas pressões aí baixistas ainda no preço do petróleo. Então, por exemplo, se a Ucrânia e a Rússia anunciam lá o fim da guerra ou a pausa da guerra, pode ter aí mais uma pressão ali para o petróleo cair um pouco mais. Tem também toda a questão da OPEP, que já foi mais dominante, agora nem tanto, mas ela comanda ali um pouco da oferta de petróleo, né? Mas eu vejo que assim, essas empresas caíram e é hora de acumular. Eu particularmente gosto muito de petróleo, acompanho as teses e estou comprando empresas de petróleo, não só a Petrobras, mas as Junior Oils aí também. Então eu acho que é uma oportunidade agora de acumular o petróleo. E a Petrobras, especificamente ela, tem um ponto muito interessante, né? Que é para daqui 3, 4 anos, que é a margem equatorial. Então lá, se ela começar a explorar lá, de fato tiver o óleo, ela conseguir extrair sem grandes problemas, o que é o esperado, afinal a empresa tem know-how em águas profundas. Ela provavelmente vai se tornar a segunda, a terceira maior empresa de petróleo do mundo. Então isso não está nos valuations ainda, não está no preço, mas quem está olhando para o longo prazo, acumular agora, eu acho que pode ser uma boa pedida e vai ser muito bem recompensado no futuro. Eu concordo, eu acho que margem equatorial está zero no preço. É como se nada existisse, minha opinião é essa. Mesmo que, a passos de tartaruga, é verdade, as coisas estejam andando, de certa forma. E a única vez que eu concordei com o Lula na minha vida foi quando ele falou: pô, gente, tem que deixar fazer o estudo disso daí. Ele falou assim, tem que andar. Ele falou para os caras do Ibama, tem que andar, tem que fazer o estudo. Deixa fazer o estudo. Porque estavam não querendo nem deixar fazer o estudo, entendeu? Sim. No Ibama, lá tava parando tudo. Então foi a única vez na vida que eu concordei com esse cara. Eu falei, pô, é verdade, tem que deixar andar as coisas. Então, estão andando, a parte de tartaruga, não tá nada no valuation. Então, acho que esse é um trigger importante, não para daqui 2 meses, mas 4, 5 anos para frente. Ao mesmo tempo que... O que eu vejo de cenário, assim, para petróleo, né? Difícil de saber onde é que ele vai. Eu gosto de só tentar entender um pouco de qual que talvez seja a direção, não necessariamente o preço que ele vai ficar. Então, o que é interessante de olhar? Hoje a gente tem uma demanda, que é uma demanda fraca, e tem um risco de desaquecimento global das economias por conta das tarifas, especialmente vindas do Trump. Com essas mudanças da tarifa, tudo, inclusive até ontem, né, um tribunal dos Estados Unidos tinha meio que bloqueado as tarifas do Trump de acontecer. Aí o mercado tinha até dado uma animada. O petróleo até começou a meio que subir. Hoje já começou a cair de novo, porque saiu um relatório aí do pessoal falando que isso vai ser derrubado em 2 minutos lá pelo governo. Enfim. Qual que é a visão? A demanda, teoricamente, está meio fraca. A OPEP+ está se juntando nos seus principais produtores ali, seus principais membros, falando, vamos aumentar a produção. Então já é uma curva de oferta e demanda. Demanda está fraca, a oferta aumentando, esse preço, teoricamente, é para baixo. Por que eu acho, e aí as pessoas perguntam, pô, mas por que os produtores e exploradores de petróleo querem fazer com que o preço do petróleo caia? A minha tese é que esses grandes produtores estão fazendo isso porque eles têm uma capacidade de conseguir continuar operando a preços mais baixos, ou seja, ele tem custo mais baixo, e aí ele expurga do mercado esses pequenos produtores, ganha market share, e aí depois que ele ganha market share e cresce, aí ele volta a segurar um pouco mais a produção. Então ele expulsa do mercado quem não consegue mais sobreviver, eles voltam com mais market share e crescem. Minha opinião é essa. Então essa briga ela vai continuar acontecendo. Qual que é a visão? Teoricamente, petróleo é uma visão baixista, na minha opinião. Só que qual é o ponto ótimo do petróleo para a Petrobras? É muito baixo. Então hoje está muito longe não vale mais a pena para a Petrobras produzir. Está muito longe disso. E lembrando, a Petrobras tem o menor lifting cost da indústria. Muito menos do que Prio, muito menos do que Brava Energia, muito menos do que Recôncavo, comparando com as outras que a gente tem aqui capital aberto. Então ela é muito defensiva nesse sentido. E aí eu volto. Quanto de dividendo você vai receber se o petróleo tiver a 65? Ordinário. Mais ou menos 9% no ano de 2025. Se ficar numa média de 65. Pô, se for para 40, tem uma projeção do BTG. Se for para 40 vai ser um 6,5. Aí vai ser ruim, mas pô, tem que ir para 40. Entendeu? Tá 65 o negócio. 63, 64. Então ainda tá num preço, na minha opinião, que é um preço bom, poderia ser, claro, melhor, mas aí é tudo também uma questão de preço das ações. Petrobras hoje está 31 e pouco. Está muito atrativo, na minha opinião. E aí tem esse trigger da margem equatorial que ninguém está precificando. Então vale a pena você ir comprando, acumulando, podendo ter esse trigger da margem equatorial, recebendo um dividendo ordinário, não estou nem falando de extraordinário, de mais ou menos 2 dígitos no ano de 2025, que é um ano de dificuldade. E depois você vai começar a ter os anos
benéficos, né? Quando o petróleo voltar a subir, quando o cenário ficar melhor, que vai acontecer, porque é cíclico. Aconteceu na história e vai acontecer no futuro. Então, acho que está num bom preço, não estão precificando margem equatorial. Um risco que eu acho que talvez o pessoal tenha que olhar para 2025 é, a depender do preço do petróleo, também a questão do dividendo extraordinário de Petrobras, que aí pode não vir, que eles podem não pagar. Que é uma decisão que eles vão saber na hora ali, né? Da própria diretoria e tudo. Se eles vão pagar ou não. Mas o ordinário, que é a política, claro, lá, 45% do fluxo de caixa livre, vai continuar sendo pago. Entendeu? Então, de novo, mais ou menos 9%, 10% de yield ordinário. Podendo vir extraordinário, eu acho muito bom. E eu acho, inclusive, mais óbvio que vale hoje a Petrobras, em termos de preço, assim. E em termos de trigger, né, também, que a gente tem. Acho mais óbvio Petrobras do que comprar Vale. Não que Vale não esteja atrativo, também tá. Mas eu acho Petrobras melhor. E eu vejo que o mercado precificou muito esse cenário de recessão mesmo. Depois que as tarifas, não, vai ter recessão, consequentemente vai ter menos demanda por petróleo, vai cair cada vez mais o preço. Eu acho que deu uma empurrada muito forte aí pra baixo. Sim. E é aquilo, o cara vai estar comprando hoje, pode cair mais? Pode cair mais, mas a gente tá falando de um médio prazo aí, vários triggers que são positivos, né? Acho que esse que é o ponto. O outro risco que o pessoal fala assim, mas e se a Petrobras começar a querer fazer um nível de investimento maior e for querer fazer refinaria? Quando que ela vai querer fazer isso? Porque tá acabando o governo já. Não fez no começo. Porque a verdade é que o pessoal na troca do governo falava assim, não, agora ferrou. Vai voltar o Lula no poder, a Glaze já falou no Twitter que dividendo é coisa de idiota, que não tem que pagar, não sei o quê. Eles vão investir em refinaria de novo, porque aqui é onde eles gostam. Não fizeram isso. E volta naquele ponto de que o Não governo... fizeram. Precisa do dividendo. Ele fala Sim. mal do dividendo Mas ele precisa. pra entrar na narrativa do pobre, não, que dividendo é pra milionário, é pra acionista, é pro estrangeiro, é pro cara que é explorador. Mas no final das contas, a União precisa do dividendo pra pagar as contas, então eles falam isso, mas fazem o contrário, né? Não, é o ponto. e eu digo, a empresa investir no curto prazo, se ela investir mais, você vai diminuir o dividendo ordinário, porque tá política, fluxo de caixa livre é operacional menos investimento. Então, mais investimento, você tem menos fluxo de caixa livre para pagar de dividendo. Só que isso não é necessariamente ruim, desde que o investimento seja um investimento bom que vai gerar retorno no futuro. Qual que seria o problema? Pagar menos dividendo hoje está investindo em refinaria, que não está gerando valor nenhum. Agora, se continuar investindo, como na verdade a grande parte do investimento está sendo para exploração e produção, que é o core business no negócio, onde ela gera valor, tá ótimo então. Investe mesmo, porque aí lá daqui a 5, 10 anos, eu vou ter mais dividendo a receber, que é quando eu vou chegar na minha aposentadoria, entendeu? Então as pessoas têm que estar meio, entre aspas, felizes que a empresa está investindo no curto prazo, desde que seja um investimento bom. Essa que é a questão, entendeu? Mesma coisa com transmissora de energia. Tá investindo muito, não paga dividendo. Mas você... Quantos anos você tem? Tenho 20. Caramba, então ótimo que ela está investindo, porque quando você tiver 60, ela vai estar colhendo os frutos do projeto que ela está investindo hoje, pagando seu dividendo, entendeu? Eu vejo assim. Então, é que é muito headline, né? O pessoal olha o headline. A Petrobras começou a investir. Voltou ao passado, não sei o quê, o Lula, tal. Existe esse risco? Sempre existe, mas olha mais do que só a headline, entendeu? Hoje a governança da Petrobras é muito melhor do que foi na época que teve a Lava Jato. Tá muito melhor, entendeu? Tá muito mais protegida nesse sentido. E olha só, mesmo com o Lula colocando as pessoas que teoricamente ele quer colocar lá, era o Jean Paul Prats. Tirou o Jean Paul Prats, colocou a Magda. Ela continua fazendo o que o Jean Paul Prats fazia, que é investir em exploração e produção, pagar dividendo. Que é o que eles já sabem fazer, fazem bem. O que ela vai fazer, entendeu? Não tem como fazer diferente disso, porque senão a Petrobras não vai dar dinheiro. E quem vai ser prejudicado? O governo, entendeu? E quando ela entrou foi um ruído grande também, que eu lembro na época. É que ela falava no passado, né? Pegaram uns tweets dela. Não, porque a refinaria... Sempre a refinaria, né? A refinaria, a gente tem que investir nisso, não sei o quê. Mas na prática mesmo, ela continuou pagando dividendo. Ela não segurou tanto o preço da gasolina assim, entendeu? Teve uns momentos de defasagem, é verdade. Mas quando chegou a bater água na bunda assim, ela foi lá e reajustou, entendeu? Então não prejudicou muito, não. E vocês veem que por conta de 2026 ser ano de reeleição, eles podem querer segurar o preço da gasolina aí pra fazer uma medida mais populista? É, que agora com esse petróleo mais baixo, assim, com essa tendência baixista, acho que nem vai... Não vamos nem chegar nesse problema, eu diria. A questão toda seria, se o petróleo estivesse subindo muito, aí eu acho que poderia sim existir esse risco, mas talvez ainda bem, né, entre aspas, que a gente não vai ter esse problema talvez para se preocupar. O problema é que, o que algumas pessoas falam, o governo está perdendo popularidade, época de eleição, precisa gastar mais, não tem para onde gastar, não consegue aumentar imposto. Alguns caras falam, não, eles vão usar as estatais para usar o dinheiro das estatais para isso.
Mas aí, como é que eu vou prever isso daí, entendeu? Como é que eu vou saber? E aí, outro ponto é que a estatal já tem o desconto por conta dessa possibilidade Já ainda. tem, Sim. também, já tem, é verdade, já tá no preço, né? Exatamente. E que vocês veem da galera que fala, não, que eu não invisto em estatal, que eu não tô querendo corroborar com a máfia estatal, que eu não quero saber disso. Não, pra começar só da estatal, né? O cara investe Estatal, em empresas privadas, mas a estatal não, ele não quer saber da estatal. Começando pelo Rodrigo aí. Cara, eu acho que, assim, é uma crença dele, né? Uma crença de cada um tem seus gostos. Se não quer investir, não invista, né? Mas se você analisa ali friamente do ponto de vista de negócio, a Petrobras é um excelente negócio, né? Até uma que não é mais estatal, mas Eletrobras também, grande empresa. Claro que tem estatal que é ruim, né? Então você não vai pôr seu dinheiro ali. Mas, pô, uma Petrobras, eu pensaria 2 vezes, analisaria ali de novo. Mas, de novo, né? Por crença. Se o cara vai investir na estatal e ficar toda noite ali sem conseguir dormir, não investe mesmo, né? Acho que é Concordo. do perfil de cada um no fim do dia. Resumindo isso, é tudo uma questão de preço. Se a gente... Todas as estatais, todo o preço, teto que você calcula, eu pelo menos, já coloco lá uma variável que eu chamo de prêmio de risco. Então, ela já existe no meu cálculo. E esse prêmio de risco é justamente para esse cenário. Estatal, não sei o que o governo pode fazer, não sei se o governo vai querer meter a mão. Então, supondo que ele meta a mão, qual que é o preço máximo que eu vou pagar? X. Quanto está no mercado? Está Y. Y menor que X? Pô, vou pagar, vou comprar. Então, é uma questão de preço. Claro que tem uma crença, não invisto em estatal, não gosto de governo, não vou... Beleza? Então não invista mesmo. Você tem outras oportunidades, é verdade. Você tem outras empresas privadas, tudo que são ótimas também, eu também tenho na carteira. Mas é uma questão pessoal. Eu não, por mais que eu tenha problemas com o governo atual e tudo, com questão de Estado, em algumas determinadas questões, é uma questão de preço. Então, se tem desconto, eu compro. Seria diferente você falar, pô, você compra a Petrobras a R$50 hoje, se ela tivesse a R$50, pô, pelo fundamento que tem hoje a R$50, não compraria. Entendeu? Então é uma questão de preço. Também vejo que é questão de preço e muita gente não quer colocar isso na balança, né, Matheus? E o que eu vejo é que no Brasil, principalmente, bons negócios aí, grandes bons negócios aí são estatais, né? Então, às vezes ele vai ter algumas empresas aqui que são privadas, mas fora do Brasil, talvez ele tenha mais oportunidade de comprar o S&P 500 que seja, que aí é um mercado mais livre Acho mesmo. que em cada lugar que você vai investir, você tem que ver o que tem de melhor. E aqui no Brasil, por conta do desconto e por conta de serem boas companhias, o que vai ter de bom ali são várias estatais ali. Vão ter empresas privadas, mas o cara vai estar deixando muitas oportunidades na mesa por pensar dessa forma, que não investe em estatal. E por que é bom a estatal quando ela paga dividendo? Porque você diminui o risco do seu investimento. Porque você investiu lá na empresa, colocou sua grana. Se ela não paga dividendo, seu retorno total está sendo só com base na valorização daquele negócio. Mas quando ela paga dividendo, você já vai recebendo aquela quantia de volta. Então o risco do seu investimento está diminuindo. Por isso que é bom investir em estatais, desde que elas sejam bons pagadores de dividendos. Minha opinião também é essa. Porque o risco do seu investimento está cada vez menor. Porque é aquilo, eu investi num negócio, estou recebendo dinheiro de volta, vai chegar num momento que às vezes tudo que eu investi eu já recebi de volta em dividendo. E aí zero o meu risco, né? Pensar dessa forma. Então eu gosto dessa tese. E outra tese é, a estatal em algum momento ela pode deixar de ser estatal. A depender do governo, a depender da movimentação. Vide caso de Eletrobras. Sou muito otimista com a Eletrobras hoje. É uma companhia que, cara, mudou completamente a sua forma de ser. Quando ela era uma empresa estatal e hoje como uma empresa privada, é outra coisa. Eu não compro a Eletrobras, que eu olho no passado o preço teto médio, não paga dividendo. Pô, é claro que não paga dividendo. Empresa estatal, lixo, tinha uma margem ridícula. Entendeu? Hoje em dia, não. A empresa está reformulando o seu modelo de negócio. Está focando no core business dela, geração, transmissão de energia, que inclusive é muito bom ela estar investindo em transmissão, porque é mais previsível ainda. E ao mesmo tempo que ela está demitindo um monte de gente que não precisa, melhorando as suas margens. Em algum outro momento vai acontecer igual aconteceu com a Copel. Criar uma nova política de dividendo. E aí vai ser um trigger importante para a Eletrobras, que eu acho que o pessoal não está vendo ainda, por isso que eu acho hoje uma boa oportunidade. Eu tenho na carteira, tenho aumentado cada vez mais a minha posição em Eletrobras, e já digo, hoje em dia ela já está pagando um dividendo atrativo. Você pega a Let 6, se eu não me engano, ano passado pagou 8%, 9% de yield, se eu não me engano. Pode pagar 8%, 9% nesse ano também, antes de ter uma política clara e antes de ter terminado o seu turnaround. Então eu gosto bastante de Eletrobras. E é aquilo, é uma estatal que deixou de ser estatal, entendeu? Então... E tem setores que não dá para investir se não for numa estatal, né? Até recentemente, saneamento, praticamente tudo estatal, exato, né? é verdade. A Sabesp foi privatizada, mas assim, empresas pagadoras de dividendos hoje, Sanepar e Copasa, que está lá no Paraná e em Minas Gerais. As duas são estatais,
pagam bons dividendos, saneamento é um setor bem defensivo e também tem essa possibilidade de privatizar, né? Então, Eu vi de caso da Sabesp, né? Vídeo caso da Sabesp, a própria Copasa, vira e mexe tem essa questão ali, e isso destrava muito valor, né? É algo que a gente não considera ao investir na empresa, né? Mas pode acontecer e vai trazer coisas positivas. E eu vejo que Sanepar tem o trigger da privatização e tem o trigger do precatório também, não é? Vai voltar o precatório, 4,5 bi, mas aí eles já avisaram que vão devolver parte disso para quem vai pagar, né? Que são os consumidores. Então, se eu não me engano, 75% eles vão devolver, ou seja, o dividendo que ia ser enorme, que a gente esperava, não vai vir, mas mesmo assim vai ver um dividendo turbinado ainda. Mas tem essa questão também. Aí já não vai ser tudo aquilo em dividendo, mas melhor mas que aí nada. É melhor também- que nada, verdade. É, Melhor que nada. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifuri, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.